E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos continuar aqui nossa aula falando a respeito dos salários, certo? Nos blocos anteriores, nós vimos o salário família. Hoje vamos ver o salário maternidade, tá? Lembrando que nas outras aulas nós vimos os aposentos, as aposentadorias e assim por diante, certo? Então, nesse bloco vamos trabalhar especificamente o salário maternidade, certo? Então, antes de começar, vamos pedir aquele favorzinho para vocês, ó. Curta, inscreva-se, compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando vídeo-aulas gratuitas para que você possa ser aprovado se tão sonhado concurso público, certo? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de Direito Previdenciário. Professor Yannis Gentil aqui na área, seu professor de Direito Previdenciário aqui do nosso canal. Então, vamos continuar falando dos benefícios, no caso, os salários, certo? Mas nesse bloco vamos trabalhar somente o salário maternidade, porque no bloco anterior nós vimos o salário família, tá? Então vamos aqui trabalhar o salário maternidade. Onde eu encontro, onde ele está localizado para você pegar o texto legal e moer esse texto legal depois que a gente acabar de assistir nossa aula, beleza? Ó, ele tá no artigo 71, na lei 8.213/91, leitura obrigatória, tá? Do 71 em diante. E no artigo 93 do decreto 3048/99 também leitura obrigatória, tá? Pessoal, lembrando, dos dois, o mais atual é o decreto 3048/99. Vocês podem encontrar alguma inconsistência na lei 8.213 porque ela não está atualizada, tá? Então, o que eu recomendo? Se baseiem mais pelo decreto, tá bom? O decreto ele é sempre mais atualizado, mais importante. Mas algumas regras também estão aqui na lei 8.213, tá? Então, o que foi que eu fiz? Peguei tudo que é importante, que não está se batendo, vamos dizer assim, entre a lei e o decreto, e preparei aqui nosso material bem redondinho para você, quando partir para as leis, não ter nenhuma dificuldade, ok? Então vamos lá. Fato gerador. Pessoal, o que gera o salário maternidade? Olha como é simples, turma. É o parto, a adoção e o aborto não criminoso. Então, pessoal, o salário maternidade é quando a mãe, a mulher gestante, ela tem um filho, vamos dizer assim, né? Ela pode ter tanto o filho no parto ou adotar uma criança. Daqui a pouco vamos falar de jurisprudência a respeito de adoção com relação a homossexuais e a pessoas solteiras, tá bom? Vamos já chegar nessa parte, calma. Vamos trabalhar a regra geral, tá bom? Então, o que vai gerar esse salário maternidade? O parto, a adoção e cuidado com isso aqui, pessoal, tem que ser aborto não criminoso, tá bom? Aborto não criminoso. Ah, professor, como assim aborto não criminoso? Na Constituição, nas aulas de Direito Constitucional, você pode ver aqui no nosso canal também, que eu falo dos tipos permitidos de aborto, tá bom? No caso, tem o aborto necessário, que é quando quando a vida da mãe está em risco, tá? O aborto sentimental, que é quando a mulher é vítima de estupro, ela pode abortar sem nenhum problema, tá? E o aborto do feto anencéfalo, que é aquele feto que não possui cérebro. A criança vai nascer e ela vai morrer instantaneamente, vamos dizer assim, tá? Nesse caso, sim, é permitido o aborto. E também o aborto espontâneo, né? Uma mulher, ela por algum motivo qualquer, ela aborta a criança, ela também tem direito ao salário de maternidade, tá bom? Então tem que ser aborto não criminoso, é diferente daquela bonitinha que engravidou e vai tomar um remédiozinho, um Citrotec, um chá de boldo, qualquer coisa, para abortar a criança, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Valor do benefício, quanto que a pessoa vai receber? Aqui nós temos bastante regras, mas bem simples também, tá bom? Vamos lá. Remuneração integral para os segurados empregados e trabalhadores avulsos. Pessoal, a gente tem aquela tríade de segurados que é o padrão, né? Que é o empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso. Calma. No salário de maternidade, o empregado e o trabalhador avulso recebem remuneração integral. O que eles ganhavam como empregados, né? Assim, como empregados da empresa, eles vão receber também de salário maternidade, tá bom? Professor, o empregado doméstico, como é que fica? O último salário de contribuição para o segurado empregado doméstico. Então, o valor que ele recebeu como último salário é que vai ser o valor que ele vai receber de salário maternidade, tá bom? Professor, não é a mesma coisa? Olha, a meu ver sim, mas o texto legal está escrito assim. Então, se cair uma questão na prova com esse texto legal bem aqui, não se surpreenda. Por isso que é bom ler o texto legal, tá bom? Então, para o empregado e trabalhador avulso, remuneração integral. Para o empregado doméstico, o último salário de contribuição. Simples assim, tá bom? Para os demais segurados, ó, no caso, 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição em um período não superior a 15 meses. Professor, que diabo é 1/12?
Fácil. Você vai pegar os 12 últimos salários de contribuição em um período de 15 meses, que às vezes a pessoa fica um mês sem receber, aí extrapola os 12, né? Mas nesse interstício de 15 meses, pega-se os 12 salários de contribuições, faz a soma desses 12 e divide por 12, tá? É por isso que é 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, no período de 15 meses. Então, nesse período de 15 meses, pega-se 12, não são todos, os 12 salários de contribuição, soma-se o valor de todos eles, desses 12, o valor você vai dividir por 12, por isso que é 1/12, tá? Ah, mas essa regra funciona para quem? Para todo mundo? Não. Para o contribuinte individual, para o facultativo e o desempregado que mantém a qualidade de segurado e, neste caso, pode ultrapassar o teto previdenciário, tá bom? Beleza. O professor quer dizer que aqui pode ultrapassar o teto previdenciário? Pode ocorrer sim, turma, de ultrapassar o teto, tá bom? Professor, faltou um segurado aqui, o segurado especial. Como é que fica a situação dele? Tem direito? Tem direito sim. No caso, pessoal, o segurado especial ele vai receber um salário mínimo, tá? Que é para o segurado especial que não contribui facultativamente, sendo feito o cálculo em 1/12 do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual, tá bom? Então, pega-se a contribuição anual desse trabalhador, né? Pessoal, lembre-se que para o individual e facultativo é diferente, é nos últimos 15 meses. Aqui não, é anual. E divide-se por 12, que vai dar o salário maternidade, tá? Sendo que, no caso, é no valor de um salário mínimo. Tudo bem, turma? Tranquilo. O que você vai fazer? Leia a lei, tá? E decore, pessoal. Tem que memorizar isso aqui, não tem para onde correr, tá bom? Então, de novo, para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração integral. Para o empregado doméstico, o último salário de contribuição. Para o contribuinte individual, o facultativo e o desempregado que mantém a qualidade de segurado, 1/12 da soma das 12 contribuições no período de 15 meses, podendo ultrapassar o teto. E para o segurado especial, o valor de um salário mínimo, tá bom? Que no caso é o valor que incide sobre essa última contribuição anual. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Segurados, quem tem direito? A gente viu que todos têm direito, né? Então, desde o empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial, segurado facultativo, todos têm direito, tá bom? Carência. Como é que funciona a carência, professor? Quando é que eu tenho direito? Muito simples. Ó, para aquela tríade, né, o empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, não precisa de carência. Então, se a mulher se empregou hoje e ela descobre que está grávida amanhã, tem um prazozinho, né, mas ela já pode requerer o salário de maternidade dela se for o caso, tá bom? Então, não precisa de carência. Agora, para o contribuinte individual, o especial e facultativo, a carência é 10 meses, tá bom? Turma, pensa comigo, se a pessoa trabalha de empregado numa empresa, é normal que a empresa pague isso aqui. O contribuinte individual, especial e facultativo, ele não trabalha para ninguém, tá? Eles, vamos supor, trabalham por conta, vamos dizer assim. Principalmente o individual e o especial. O facultativo, ele contribui se ele quiser. Essa galera aqui, que não tem relação de emprego com ninguém, eles têm que ter esses 10 meses de carência, tá bom? Eles têm que ter contribuído um pouco para poder fazer jus a esse benefício, tá certo? Beleza, vamos lá. Observação, pessoal. Para o segurado especial, é necessário comprovar o trabalho em entidade rural por 10 meses, né, falei agora há pouco, mesmo que de forma descontínua, e não precisa comprovar a contribuição nesse período. Professor, como assim 10 meses de forma descontínua? Às vezes, nesse prazo, o cara trabalhou, digamos, 5 meses no campo, um mês ele fez alguma outra coisa que não era no campo e voltou de novo para o campo. Então, não precisa ser 10 meses assim, certinho. Pode ser 10 meses de forma descontínua, tá? Às vezes o cara trabalhou 5 meses. Ah, professor, eu trabalhei 5 meses no campo, um mês eu passei fora do campo, eu vou ter que começar tudo de novo? Não, vai onde você parou. Depois você volta, vai 6, 7, 8, assim por diante. Tá bom? E não precisa comprovar a contribuição nesse período. Para o segurado especial, turma, isso aqui é bem interessante, é bem bacana, tá bom? Vamos lá. Quando se inicia o benefício? Aí temos umas regrinhas também, mas calma. Pessoal, olha só, decora o seguinte. O padrão do salário de maternidade são 120 dias. Decora esse número. Qual é o padrão do salário de maternidade? 120 dias, tá? Então vamos lá. Os 28 dias antes do parto e 91 dias depois do parto. Essa é a regra. Professor, eu sou ruim de matemática, mas eu sei que 28 dias mais 91 dá 119. Como é que esse negócio de 120 dias dá 119? E o dia do parto não conta, não?
entendeu? Então, por isso que é 28 dias antes do parto e 91 dias depois do parto. O dia do parto também conta, pessoal. Por isso que são 120, tá bom? Essa é a regra. O professor quer dizer que 28 dias antes do parto, quer dizer que eu posso me programar, falo com o meu médico, ele marca uma data tal, 28 dias eu já posso pedir? Sim, 28 dias antes do parto já pode pedir, tá? Aí depois tem um parto, você tem mais 91 dias pela frente. Professor, mas eu quero aproveitar cada segundo do meu salário maternidade. E eu só quero pedir licença no dia que eu for ter o dia. Eu estou aqui no serviço, a bolsa estourando e eu já quero receber o benefício ali, segurar até o último dia. Posso? Pode, não tem nenhum problema. Olha o que fala. 120 dias após o parto. Se a mulher segurar até o dia do parto, tranquilo, tá bom? E 120 dias no caso de adoção de crianças com até 12 anos. Aqui, pessoal, a lei ajudou demais. Antigamente eram umas regras, assim, dependendo da idade da criança. Era um balacobaco do caramba. Agora ficou muito fácil. Se a pessoa adotar uma criança, ela também tem direito a 120 dias, tá? Criança, pessoal, segundo o ECA, é qualquer pessoa com até 12 anos de idade, tá? Acima de 12 anos já se torna adolescente, tá bom? Então, se você adotar uma criança, tem direito de 120 dias, tá? Criança com até 12 anos de idade, tranquilo? 2 semanas para o aborto não criminoso, aquele aborto que a pessoa sofreu espontaneamente, ou aquelas hipóteses que eu falei no começo aqui do bloco, tá bom? Então são 2 semanas para aborto não criminoso, não são 120 dias, tá bom? E 120 dias para o natimorto. Pessoal, natimorto é aquela criança que nasceu morta, tá bom? Isso é o natimorto. Professor, como é que o médico sabe se a criança nasceu morta ou não? A título de curiosidade, pessoal, andei pesquisando, eu achei interessante. O médico abre a criança, pega o pulmão da criança e bota na bacia de água. Se o pulmão boiou, né, isso quer dizer que a criança deu uma respirada e ela nasceu viva, só que ela morreu depois, tá? Agora, se o pulmão afundar, a criança não respirou, ela já nasceu morta, tá bom? Isso é o natimorto, tá? A título de curiosidade é isso, tá bom? Professor, mas para que a pessoa quer saber se a criança é viva ou não? Segundo me disseram, assim, eu não sou especialista em direito civil, segundo me disseram, eu nunca fui atrás disso, mas parece que tem a ver com quando a criança nasce e ela morre, a mãe se torna herdeira da criança se ela tiver algum direito, tá bom? Segundo me contaram, eu não vou nem entrar nesse mérito se é direito civil, já não é minha área, então vai ficar para outro professor explicar isso para vocês, tá bom? Vamos lá. O nosso aqui é previdenciário, nosso foco é previdência. Vamos lá. O que fala aqui, pessoal? Sim, incide contribuição sobre o salário maternidade. Da onde que eu vou tirar para contribuir para o salário maternidade? Ó, como assim, professor, incide contribuição sobre a maternidade? Quer dizer que eu estou recebendo salário maternidade e vou ter que contribuir? Vai, sem nenhum problema. Você recebe e contribui. Olha só, isso aqui é uma questão certa de prova, pessoal, tá bom? Então, se você recebe salário maternidade, é descontado um valorzinho dele, sim, senhor, é permitido, tá bom? Professor, isso é injusto? Não, não é injusto não, pessoal. Você está em casa recebendo, você tem que ser descontado um pedacinho, não tem para onde correr, tá? O prazo pode ser aumentado em mais 2 semanas em casos excepcionais, por meio de atestado médico específico, atestado por avaliação médica pericial. Professor, eu peguei 120 dias, esse prazo pode ser prorrogado? Pode, por mais 2 semanas, tá? Mas isso tem que ser por avaliação médica pericial. Simples, tá? Então pode ser prorrogado por mais 2 semanas, tá? Se você, mulher, for servidora pública federal, esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias. Olha que coisa maravilhosa. Isso para aquele regime próprio, servidor público estatutário, tá bom? Do Poder Executivo. Tem essa regalia. A adoção, tanto por casais héteros ou homossexuais, gera o salário maternidade para um dos cônjuges. Olha só. É muito interessante, né? O casal adota uma criança, aí um pede salário maternidade e o outro também pede. Não, só um pode receber. Mesmo que um desses, pessoal, esteja em regime próprio, ou seja, um no regime geral, outro no regime próprio. Se eles adotaram a criança, só um deles vai receber, mesmo que estejam em regimes diferentes, tá bom? E a adoção é tanto para casais héteros como para casais homossexuais, tá? Ah, professor, eu sou um homossexual, tenho o meu companheiro, mas ele recebe, mas eu sou a mulher da relação. Não vai por esse lado não, pessoal. Somente um vai receber e acabou. Tá? Não tem negócio de os dois receberem hipótese alguma. Mesmo que sejam 2 lésbicas, tá bom? Só uma vai ter direito de receber. Tá certo? Beleza. Então vamos lá. Não será concedido benefício a mais de um segurado decorrente do mesmo processo de adoção em guarda,
mesmo que um deles esteja no regime próprio. Então, mesmo que esteja em regimes diferentes, só um vai receber, pessoal, tá bom? Na hipótese de haver adoção ou guarda judicial para a adoção de mais de uma criança, será devido somente um salário maternidade. Professor, eu adotei 2 irmãos, eu vou receber 2 salários? Não, vai receber só um salário maternidade, mesmo que você adote mais de uma criança. Assim, no mesmo processo, lembra-se disso. Professor, eu adotei uma criança esse ano, no ano que vem adotei outra criança. Aí sim, você vai receber um salário de uma criança e no outro ano um salário da outra criança. Agora, se forem 2 ou mais no mesmo processo, é um salário maternidade que você vai receber, tá bom? Pessoas solteiras, uma mulher também podem ter o direito ao benefício, tá? Desde que sejam adotantes, tranquilo, tá? Ah, professor, eu sou mãe solteira, tem direito? Tem, sim. Ah, professor, eu sou pai solteiro, tem direito? Tem, sim, tem nenhum problema, tá bom? O benefício será pago pela Previdência Social para as pessoas adotantes. Olha só que coisa bacana que o governo fez, tá? Porque assim, seria muito fácil para uma pessoa que é empregada dizer que adotou uma criança e a empresa ter que bancar esse salário de maternidade. Nesse caso, pessoal, como a pessoa adota, o governo, a Previdência é que vai, o governo não, no caso, a Previdência Social é que vai bancar o salário de maternidade dessa pessoa que adota uma criança, tá bom? Muito simples, muito tranquilo. Então, adotante, quem vai bancar é a Previdência Social, certo? O salário de maternidade não é devido quando o termo de guarda não contiver a observação de que é para fim de adoção ou só contiver o nome do cônjuge ou companheiro. Isso aqui eu copiei o texto legal, copia e cola, só para vocês ficarem atentos com essa parte aqui, tá? Então, não vai receber salário de maternidade se o termo de adoção não tiver o nome do cônjuge, só quando tiver o nome do cônjuge ou do companheiro, tá bom? Tranquilo. No caso de morte da mãe após o parto, o cônjuge irá receber o benefício pelo tempo restante se tiver a qualidade assegurada, salvo se o filho vier a falecer. Ou seja, neste caso, usa-se os requisitos do cônjuge para que este receba o benefício. Professor, minha mulher está grávida e ela morreu no parto, eu tenho direito de receber salário de maternidade? Sim, você tem direito sim a receber salário de maternidade, tá bom? Se a mulher morrer no parto, se ela não tiver em gozo de benefício, você tem direito aos 120 dias do salário de maternidade, sem nenhum problema, tá bom? Nesse caso, é usado os requisitos do cônjuge. Isso que pode ser legal na prova de vocês, tá? Porque a banca pode perguntar se vai ser usado os requisitos da mãe. Não, vai ser usado os requisitos do cônjuge. Cuidado com isso aqui, tá certo? Vamos lá. Assim, e o cônjuge também tem que ter qualidade de segurado. Ele não pode ter perdido a qualidade de segurado para poder receber esse benefício, certo? Continuando aqui, pessoal, vamos lá. Bastante regrinha, isso aqui é bastante regra. O segurado que adotar uma criança recebe benefício independente se a mãe biológica tenha recebido ou não benefício. Imagine que você já adotou uma criança já grande, 5, 6, 7 anos de idade, e a mãe dessa criança já recebeu o benefício dela nasceu. Professor, a mãe biológica já recebeu. E eu que adotei, tem o direito de receber? Tem direito sim, não tem nenhum problema, tá bom? Não pode acumular o benefício com incapacidade temporária. Professor, já recebo benefício, eu estou encostado por incapacidade temporária. E eu engravidei, eu vou receber a maternidade? Não, você não vai receber. Ou você recebe um ou recebe outro. A regra padrão é o seguinte: se você recebe benefício por incapacidade temporária e você puder receber a maternidade, o benefício por incapacidade cessa, entra a maternidade. Quando passar os 120 dias, aí o auxílio por incapacidade volta. Essa é a regra, tá bom? Mas não pode receber os dois ao mesmo tempo, tá? Aposentada que retornar à atividade tem direito ao benefício. A mulher é aposentada e ela voltou a trabalhar, porque o aposento às vezes é pouco, não dá para se manter, ela voltou a trabalhar. E ela engravida. Ela tem direito? Sim, tem direito. Mesmo aposentada? Sim. Então, quer dizer que ele recebe o aposento, mas a maternidade? Pode receber. O que não pode é acumular com benefício por incapacidade temporária, mas o aposento não tem nenhum problema, tá bom? Desde que o aposentado esteja trabalhando, diga-se de passagem, tá bom? Quando ocorrer incapacidade junto com o período de pagamento da maternidade, o benefício por incapacidade, falei agora há pouco, deverá ser suspenso ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de 120 dias, foi o que eu falei agora há pouco, tá bom? Tranquilo. Para o segurado empregado, o benefício é pago pela empresa, efetivando-se a compensação sobre a folha de salários. Professor, tem uma empresa e a minha empregada, ela engravidou, ela vai sair, eu vou ter que passar maternidade? Vai ter que pagar a maternidade. Professor, eu vou ter que pagar outra pessoa ficar no lugar dela, eu vou ter que pagar o salário maternidade
essa pessoa, e mais direito dessa pessoa, sim, você vai ter direito, você vai ter que pagar. Professor, mas aí vai ficar pesado. Olha, pode até ficar, mas o que você paga de salário maternidade pode ser abatido na compensação sobre a folha de pagamentos. Tipo, se você tem a folha de pagamento de 20 mil reais e você paga 2 mil de salário maternidade, na hora que você for passar para a Previdência, você não vai passar os 20 mil. Você pega esses 20, desconta o salário maternidade, aí é o que você vai ter que repassar para a Previdência Social, tá? Então, é descontado o valor do salário maternidade para as empresas que pagam, né? É descontado esse valor na folha de salários. Muito tranquilo, tá bom? Então, fica como se fosse um desconto para você de imposto. Para os demais segurados e para o empregado MEI, é pago pela Previdência. Olha só, aqui, pessoal, a empresa paga para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial, o facultativo, quem vai pagar é a Previdência. E outra coisa, pessoal, existe uma modalidade chamada microempreendedor individual, aquela pessoa tem empresa registrada, mas uma empresa bem pequenininha, e ela pode ter uma pessoa de carteira de trabalho assinado. Mas, pessoal, pensa comigo, se a empresa é pequena e só uma pessoa que trabalha com carteira assinada, ela não vai conseguir pagar outra pessoa e mais para a maternidade. Então, nesse caso, o empregado do microempreendedor individual, que é o MEI, quem vai pagar esse benefício para o empregado do MEI é a Previdência Social, tá bom? Muito tranquilo, certo? O segurado tem até o último dia de recebimento do benefício para requerer o benefício. Então, a mulher engravidou, teve menino, ela tem até 120 dias após o parto para requerer o benefício, tá bom? Se ela não requerer, perdeu, bau, certo? Então, tem até o fim do recebimento do benefício para requerer. É necessário o afastamento do segurado da atividade laboral para receber o benefício. Ah, pessoal, é lógico, né? Se você vai receber a sua maternidade, você vai receber para você cuidar do recém-nascido, ou da pessoa que você adotou, da criança que você adotou. Então, nesse caso, você não pode trabalhar. Você tem que ficar afastado do serviço. Você não pode receber sua maternidade e trabalhar ao mesmo tempo. É totalmente ilegal, tá? Então, a pessoa tem que se afastar das atividades laborais para poder receber o salário maternidade, ok? A empresa ou o empregador doméstico conservarão os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões correspondentes para a fiscalização da Previdência Social. Então, todos esses comprovantes de pagamento têm que ficar guardados. Professor, durante quanto tempo? Aqui nós temos uma briga. A lei diz um prazo, o decreto diz outro prazo. A lei diz que são 10 anos, o decreto diz que são 5 anos. Olha aqui o que fala. Os comprovantes deverão ser preservados durante 10 anos, segundo a lei 8.213, ou 5 anos, segundo o decreto. Professor, e agora? Estou lascado. O que é que eu faço? Eu vou usar o que na hora da prova? 10 ou 5? Depende do comando da questão. Se a questão falar de acordo com a lei, 10 anos. Se a questão perguntar de acordo com o decreto, 5 anos. Professor, e se ela não falar nenhum nem o outro, o que é que eu uso? Uso o decreto, porque é o mais atual, tá bom? Então, se não mencionar nem lei e nem o decreto, vai no decreto, tá bom? Se mencionar a lei, vai no prazo da lei, 10 anos. Mencionou o decreto? 5 anos. Não mencionou nenhum nem outro? 5 anos. Tá bom? Tranquilo. Continuando aqui. Durante o período de graça, a segurada desempregada receberá o benefício que será pago diretamente pela Previdência Social. Professor, como assim período de graça? É aquele período que a pessoa não está contribuindo e ela fica com a qualidade de segurado preservada por um tempo. Tá bom? Então, isso é chamado de período de graça. Ó, tem umas regras que a gente viu lá na nossa aula, lá no comecinho das nossas aulas de direito previdenciário, tá? Só para recapitular aqui algumas, se você é segurado empregado e você perdeu o emprego e você tem mais você fica com 12 meses no período de graça. Se você tem mais de 120 contribuições, você fica mais 12 meses. Se você comprovar que está mesmo desempregado, mais 12 meses, você pode ficar 36 meses no período de graça, tá bom? Se você sair das Forças Armadas e voltar e ficar desempregado, são 4 meses, tá? E assim por diante, ok? Então, temos aqui o famoso período de graça, tranquilo? Beleza. Vamos lá, continuando aqui, pessoal. A segurada que exerce atividades concomitantes, pessoal, atividades concomitantes, ela tem 2 ou 3 empregos, tem mais de um emprego, tá bom? Fará jus à maternidade relativo a cada atividade para a qual tenha cumprido os requisitos exigidos, observadas as seguintes condições. Professor, a mulher tem ela é um camelo, tem 3 empregos, ela vai receber
3 salários de maternidade? Em tese, sim. Se ela trabalha em 3 empregos, ela tem 3 salários, tem 3 contribuições. Nada mais normal do que receber 3 salários de maternidade. Só que ela não vai receber 3 salários de maternidade, ela vai receber o somatório deles, tá bom? Então, como é que funciona essa regra? Olha como é fácil. O salário de maternidade relativo a uma ou mais atividades poderá ser inferior ao salário mínimo mensal. Então, vamos supor que ela tem 2 empregos e um desses ela ganha menos de um salário mínimo. Esse aqui que ela ganha menos salário mínimo, ela pode receber abaixo do mínimo salário de maternidade? Pode, só para esse. Se no outro ela ganha mais salário mínimo, recebe a mais salário mínimo. Nesse aqui está abaixo, recebe abaixo, tá bom? Só que nesse caso, pessoal, temos aqui uma outra regrinha. Na hipótese de uma ou mais atividades de ter remuneração, salário de contribuição inferior ao salário mínimo mensal, o benefício somente será devido se o somatório dos valores de todas as atividades for igual ou superior a um salário mínimo mensal. Então, vamos supor que ela na atividade 1, ela recebe menos de um salário e na atividade 2 recebe mais de um salário. Tá? Ela vai receber 2 salários de maternidade? Vai. Só que os somatórios desses 2 empregos tem que dar acima de um salário mínimo para ela poder fazer jus. Tá bom? Cuidado com isso aqui. O valor global do salário de maternidade, considerado todas as atividades, não poderá ser inferior ao salário mínimo mensal. Tá? Professor, quer dizer que se ela tem 2 empregos e no 2 ela recebe o mesmo salário mínimo. O salário de maternidade pode ficar abaixo do mínimo nesse caso dos 2? Não, não pode, não pode. Tem que ser pelo menos acima do salário mínimo. Tá bom? Tranquilo. Nos meses de início e término do salário de maternidade, da segurada empregada, inclusive da doméstica, o salário de maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho. Muito tranquilo. Isso aqui, as regras 120 dias, só decora esse texto legal bem aqui, tá bom? Então, nos meses de início e término do salário de maternidade, da segurada empregada, inclusive da doméstica, o salário de maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho. Tranquilo. O salário de maternidade devido à empregada com jornada parcial, cujo salário de contribuição seja inferior ao seu limite mínimo mensal, será pago diretamente pela Previdência Social. Imagine que a pessoa tem só um emprego, só que ela trabalha em jornada parcial. Tipo, aquela pessoa trabalha meio período, não trabalha o período integral, trabalha só meio período. Ela fará jus, pessoal, à maternidade? Faz. Se ela trabalha meio período, pela lógica, ela não recebe o salário mínimo, tá bom? Porque pode acontecer isso. Nesse caso, quem vai pagar o salário de maternidade para ela não é a empresa, é a Previdência Social, tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Mesmo ela sendo empregada? Mesmo ela sendo empregada, tá? Jornada parcial, que ela receba abaixo do mínimo, quem vai pagar o salário de maternidade é a Previdência Social, ok? Vamos lá. Continuando aqui, tá finalizando. Na hipótese de empregos parciais concomitantes, a pessoa trabalha de manhã num e de tarde no outro, empregos parciais concomitantes. Se o somatório dos rendimentos auferidos em todos os empregos for igual ou superior ao limite mínimo mensal, o salário de contribuição, o salário de maternidade será pago pelas empresas. É lógico, pessoal. Se a pessoa trabalha parcialmente e ela ganha menos do mínimo, quem vai pagar é a Previdência. Se ela trabalha parcialmente e ganha pelo menos o mínimo, quem vai pagar é a empresa. Muito tranquilo, tá bom? Então, de novo, empregados parciais concomitantes. Se o somatório dos rendimentos auferidos em todos os empregos for igual ou superior ao limite mínimo do salário de contribuição, o salário de maternidade será pago pelas empresas. Pessoal, eu não entendi muito bem essa parte aqui. Imagina que a pessoa tem só um emprego parcial e ela receba abaixo do mínimo. Quem vai pagar? Previdência. A pessoa tem 2 empregos parciais concomitantes. Vamos supor que ela ganha meio salário num, meio salário no outro. Soma-se os 2, deu um salário mínimo, então uma empresa vai pagar meio salário e a outra empresa vai continuar pagando meio salário, tá? Quem vai pagar são as empresas e não a Previdência Social nesse caso, tá bom? E isso para empregos parciais concomitantes. Se a soma dos 2 der acima do salário mínimo ou igual ao salário mínimo, quem vai pagar o benefício são as empresas. Tá bom? Tranquilo. Cabe à empresa recolher a contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário de maternidade pela segurada a seu serviço, mesmo na hipótese de benefício ser pago pela Previdência Social. Professor, mesmo que o benefício seja pago pela Previdência, a empresa tem que recolher a contribuição previdenciária? Tem. Vai ter que recolher e vai ter que repassar ao INSS. Tranquilo, pessoal? Muito tranquilo isso aqui, tá bom? Por isso que fala, cabe à empresa recolher a contribuição previdenciária, quem vai recolher é a empresa, a seu cargo durante a percepção do salário de maternidade pela segurada a seu serviço, no caso a empregada, mesmo na hipótese de benefício ser pago pela Previdência Social. Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, finalizamos aqui o salário de maternidade, tá? O que vocês vão fazer?
Veja essa aula várias e várias vezes, quantas vezes você puder, isso aqui é de graça, fique à vontade para ver as aulas quantas vezes você quiser, tá bom? Pegue o texto legal e leia bastante texto legal, pessoal, leia muito. Aqui eu fiz um aparado geral, peguei todos os artigos e fiz um resumão assim, tá bem mastigadinho para vocês, para quando passar por texto legal não ter nenhuma dificuldade, tá? E resolvam bastante questões relativas a esse assunto. No nosso próximo blog vamos trabalhar uma bateria de questões relativas aos salários, certo? Então, pessoal, antes de finalizarmos, pedir aquele favor para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha. Dessa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando vídeo de aulas gratuitas para que você possa ser aprovado se tão sonhado com o concurso público, ok? E também, turma, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, certo? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Obrigado por chegar até aqui, pessoal. Continue estudando, tenha força, tenha foco, tenha fé, tenha determinação, tenha paciência. Sua aprovação vai chegar, é só uma questão de tempo, tá bom? Não desista, que seu sonho vai se realizar, ok? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e valeu, pessoal. Tchau!